Galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo. Gente, hoje é nossa sexta-feira, né? Sexta-feira eu sempre trago um assuntozinho aí de história do Brasil, né? E hoje a gente vai dar sequência ao nosso assunto de história do Brasil. Na sexta passada eu falei pra vocês um pouquinho sobre primeiro reinado, né? A gente viu lá toda aquela confusão, o autoritarismo de Dom Pedro I, o poder moderador como símbolo desse autoritarismo, que também gerou muita confusão. As revoltas, a gente teve a Confederação do Equador, depois a gente teve a Guerra da Cisplatina, a Noite das Garrafadas e tudo mais, que culminou com a volta de Dom Pedro para Portugal. Ele deixa aqui o seu filho, Pedro de Alcântara, né, que será o nosso futuro Dom Pedro II, evitar que chamar de Dom Pedro II, porque ele ainda não foi coroado nesse período. Então, Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos, né? Então não tinha condições alguma de assumir o trono naquele momento, né? Mas só que na Constituição de 1824 tinha um termo lá que dizia que caso acontecesse a antecipação de a saída de haver a necessidade de substituir o imperador, lembre que a gente vivia um império hereditário, né, passa de pai para filho, né, e caso esse filho não tivesse condições de assumir um determinado período, esse período aí, enquanto esse cara não pudesse assumir, seria governado por um regente, por regentes, né? Então isso estava baseado na Constituição. É aí que se inicia o que a gente chama e o que a gente vai ver hoje de revoltas. Revoltas coloniais a gente vai ver depois, né? É o período que a gente vai chamar de período regencial. Esse período regencial ele dura de 1831, quando Dom Pedro sai, até 1840, né? Aí você vai se perguntar, mas se ele tinha 5 anos, em 31 para 40 são 9 anos, ele assumiu com 14 anos? Exatamente, né? A gente vai ver lá no finalzinho desse assunto chamado golpe da maioridade. Primeira coisa importante da gente falar aqui também, existia aí, na verdade, 3 grupos políticos, né? Se antes existia lá no período de Dom Pedro I o Partido Brasileiro e o Partido Português, esses partidos eles vão se dividir em outros, né? O Partido Português, ele se torna, uma parte dele se torna o Partido Restaurador, né? O que é que queria esse Partido Restaurador? A volta de Dom Pedro I, né? Restaurar aí o Império com a volta de Dom Pedro I. Então eram as chamadas viúvas de Dom Pedro I, né? O outro grupo que se formou com parte ali do Partido Português e grande parte do Partido Brasileiro foi os liberais conservadores, né? São aqueles mais que defendiam mais ou menos, os liberais conservadores defendiam a volta de Dom Pedro, mas uma monarquia constitucional, um império onde o imperador seria não teria o poder moderador e seria de certa forma subordinado ao parlamento. Essa era a ideia dos conservadores, né, dos liberais conservadores, enquanto que você tinha ali os mais radicais, os chamados liberais exaltados, que defendiam a maior federalização das províncias, ou seja, maior autonomia para as províncias, e muitos deles ainda já falavam em uma república, né? Eram os mais radicais aí, beleza? Então vamos entender um pouquinho desse período, né? Quando Dom Pedro I volta para Portugal, lá em 1831, na verdade, os políticos são pegos de surpresa ali no Rio de Janeiro, no momento de recessão ali do Congresso, e às pressas eles vão escolher uma conjuntura ali de uma regência trina provisória, certo? Essa regência trina provisória, eu não vou falar nome de regentes aqui, certo? Não é do nosso intuito, inclusive foi dicas que eu dei no meu Instagram, né, para vocês, eu tô sempre colocando dicas lá. É outra coisa, me sigam lá, porque lá eu tô colocando dicas, né? As dicas que eu dou para vocês, estou colocando lá, dá uma olhadinha lá que é legal, né? E ajuda o professor. A gente vai falar aqui sobre uma trina provisória, ou seja, naquele período eles foram pegados meio de surpresa, né? E em cima da hora ali escolheram 3 que estavam na cidade do Rio de Janeiro, e esse período aí ficou conhecido como regência trina provisória, ou seja, durou pouco tempo, durou meses, até que fosse organizada uma outra eleição e tivesse ali a trina permanente, né? Então é isso, eu não vou citar nomes de regentes, apenas gente, uma coisa que eu vou dizer para vocês, os nomes mais importantes sempre vão se sobressair.
né? E o Enem não vai lá te perguntar quem foi o principal regente que fez isso, fez isso. Isso não existe, né? Ele vai colocar um contexto lá, o que importa, eu já disse para vocês que o que importa é contexto, né? Eles vão colocar um contexto lá e se nome e data eles sempre vão colocar no texto. Eles não vão perguntar para vocês a data que isso aconteceu, a não ser que o Enem se transforme completamente e mude completamente a sua ideia, né? Mas você teve a regência trina provisória. A regência trina provisória vai ter como principal atitude, né? Como é que diz? Não vou dizer remover, mas cancelar por um determinado tempo o poder moderador. Você não tem um imperador nesse momento, então não tem lógica de ter o poder moderador, né? O poder moderador nesse período não vai existir, ele vai ficar em stand-by até quando Pedro de Alcântara se transformar em Dom Pedro II, e aí ele vai reativar o poder moderador. Ele não utilizou muito o poder moderador, né? Daí uma característica de maior estabilidade política com Dom Pedro II, porque justamente ele era menos autoritário e era mais tido ao diálogo do que o seu pai Dom Pedro I. Beleza? Mas aí você tem a trina provisória, que tem como principal ideia aí suspender o poder moderador durante esse período regencial. Depois você tem a trina permanente, né? Uma coisa importante de salientar, gente. Durante todo esse período e até mesmo no Segundo Império, a gente vai ver uma disputa, né? Entre duas ideologias, certo? Entre duas tendências. Uma que era centralizadora, ou seja, centralizar o poder na mão do imperador, e a outra que era descentralizadora, era dar maior autonomia às províncias. Então a gente vai ter esse embate até o nosso período, até a nossa república, a velha República do Café com Leite, também vai ter esse debate, né, entre um poder mais centralizado e maior autonomia para as províncias. Esse vai ser o grande debate do período regencial, que vai gerar inclusive grandes revoltas, né? Vai gerar aí grandes revoltas, as chamadas revoltas regenciais, muito importante. A gente vai ver uma aulazinha especial sobre essas revoltas regenciais. Na próxima sexta eu vou falar para vocês aqui sobre revoltas regenciais, né? Você vai ter muitas revoltas importantes, algumas até mesmo separatistas, como foi a Farroupilha, beleza? Mas todo esse conflito vai gerar em torno de maior centralização do poder, maior autonomia das províncias. Os grandes defensores da maior centralização do poder, né, no poder central, eram os conservadores, né, os restauradores e conservadores, enquanto que os liberais exaltados defendiam uma maior autonomia das províncias, uma federalização, né, como já acontecia nos Estados Unidos, que já era independente, por exemplo. Lá eles tinham uma federação muito forte, né, mas você vai ter essa grande disputa entre centralização do poder e maior autonomia das províncias. Acontece outro ponto importante da regência permanente foi a criação da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, gente, foi criada por Padre Antônio Feijó. É um nome importante, é um nome que vai se sobressair, porque ele teve uma grande disputa política nesse período aí com José Bonifácio, né? José Bonifácio acaba saindo da política brasileira nesse momento e Feijó assume o protagonismo. E é ele que era primeiro-ministro nesse período, que cria a Guarda Nacional. Lembre, a Guarda Nacional, gente, vai ser o iniciozinho ali da formação de um exército. Vai ser o nosso primeiro... como é que eu posso dizer? Primeira tendência a se formar um exército é com a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era formada por... Cada município tinha sua guarda, formada pelos coronéis de cada cidade. É aí que surgem os coronéis. A gente vai ver que os coronéis foram muito importantes na República do Café com Leite, mas eles surgem aí, né? Eles eram os líderes dessa Guarda Nacional, né? Daí o poderio deles todos, que a gente vai ver lá na frente com o coronelismo, né? Mas você tem esse período aí, a criação da Guarda Nacional, beleza?